Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você mais uma vez aqui na nossa aula preliminar para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de juvenis, aqui é a lição de juvenis. Vamos falar sobre a lição de número 3, 17 de julho de 2022, que tem como título As Filhas de Zelofeade. Você conhece quem são as filhas de Zelofeade? E o pedido que mudou a história, qual foi este pedido que mudou a história? Nós vamos ver no dia de hoje, baseado aqui também em Tiago, capítulo 4, versículo 23, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. A nossa leitura bíblica em classe, baseada em Números, capítulo de 27, de 1 ao 11, onde nós iremos ver essa história das filhas de Zelofeade. Mas desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos. Ore por mim, ore por minha família. Nós somos carentes das vossas orações, até para mantermos esse projeto aqui de passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Também nós acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Continue também na intercessão, continue também compartilhando, continue aí dando o seu like, continue comentando de onde você também está assistindo esse vídeo, que é muito interessante. Quero lhe pedir também que se inscreva aí, você que está assistindo agora, se inscreve aí no canal e pode compartilhar para os demais juvenis, os professores também, para que ele também venha ter acesso a esta aula preliminar. Eu quero apresentar também o nosso livro, que Deus nos deu a graça de publicar, Apocalipse, o Homem da Queda da Eternidade. Você que é juvenil, você precisa se aprofundar mais na Bíblia Sagrada, e aqui tem a história do homem, a queda, a lei de Adão e Eva, as consequências da queda. Aqui eu falo sobre o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, falo sobre a morte espiritual, a vinda de Jesus nas suas duas fases, os mártires, os remanescentes, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio também. Eu falo eternidade com Deus, eternidade sem Deus. R$30, por R$30 para todo o Brasil. Este livro aqui eu envio para todo o Brasil por R$30. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa aula. Vamos passar aqui. Um pouquinho para cá. Ok. Então, nossa lição de número 3, de 17 de julho de 2022. As filhas de Zelofeade. Quem era Zelofeade? Quem eram suas filhas? Bora mudar aqui o ângulo. Fica bom. E são 3, juvenil 17, 27 e 2022. Primeiro, Zelofeade. Quem era este homem? Quem era Zelofeade? Pronto. A lição traz aqui. Era filho de Éfer, era descendente da família de José e um pai da tribo de Manassés. Este homem teve 5 filhas e nenhum filho. Só teve 5 filhas. O nome de suas filhas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Você vai encontrar isso lá em Números, capítulo de número 26, o versículo de número 33. Zelofeade morreu durante um período de peregrinação do povo de Israel ali no deserto, após sair do Egito. O luto pela morte de seu pai, atrelado a um sentimento de injustiça, nós vamos ver o porquê, pelo costume vigente da época, o costume daquela época, deram início a uma história ímpar e revolucionária. O que foi que aconteceu depois dessa protagonização dessas 5 jovens
foi que ela pediu, o que foi que ela reivindicou, a justiça que ela clamou, que nós vamos ver no dia de hoje. Ok, então já sabemos quem é Zelofeade, ali da tribo de Manassés. Zelofeade teve 5 filhas. Aqui me apresentei: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Ele teve 5 filhas e não teve filhos homens. Não teve filhos homens. Então, qual era a lei vigente da época? E como era o direito à herança? Pronto. No segundo tópico fala sobre a lei vigente e o direito à herança. Quando alguém, um pai de família, um homem, morria naquela época, o que acontecia com a herança? A herança era repassada para os seus filhos. A herança era repassada para os seus filhos, sendo que o primogênito recebia dobrado. O valor da herança do primogênito era um valor dobrado. Porque o primogênito significa, né, a força, a sua primeira força, que é o primeiro filho ali do primogênito. E quando estes homens, ou o homem não tinha filhos, e esta herança passava para quem? Para o seu irmão. E quando não tinha irmão, aí ia passando para um parente mais próximo, mais chegado. Mas, e como fazer neste caso? Zelofeade, ele não tinha filhos, ele tinha 5 filhas. E o que dizia a lei vigente com relação a quem tinha 5 filhas, já que a herança era dada só para os filhos. As filhas não tinham direito à herança, esta herança. Entretanto, as filhas tinham direito a, vou colocar aqui, o direito das filhas. As filhas tinham direito a dote. Dote que era dado. Era como um presente ali de casamento. Então, as filhas, elas recebiam um presente de casamento chamado de dote. A gente vai ver esse em Êxodo 22, 16 e 17. Tratava-se de uma transferência de posse. Uma transferência de posse. Ali poderia ser em roupas, poderia ser em móveis, poderia ser em joias que o pai dava para a filha. Pois que aqueles que possuíam mais condições davam também propriedades, davam terras, davam até cidades às suas filhas. Aqui o exemplo de Labão, que presenteou a Leia e Raquel com 2 servas. Então, ele deu 2 servas para suas filhas. Então, era um presente que seus pais lhe davam para as meninas, como servas Zilpa e Bila, respectivamente. Vai ver isso lá em Gênesis capítulo 29, do versículo 24 ao 29. No mesmo contexto matrimonial, Áquisa, filha de Caleb, pediu ao seu pai algumas fontes de água, ou seja, aquele dote que ele deu para ela, algumas fontes de água, após ter recebido também terras. Então, em resumo, essa situação de presente nupcial ou dote, isto é, o dote, uma mulher não teria direito à herança de seu pai, já que ela era reservada apenas para os filhos homens. Então, como eu disse, como Zelofeade tinha 5 filhas, não tinha filhos, segundo a lei vigente da época, a herança era só repartida entre os homens, sendo que o primogênito recebia 2 vezes mais que os demais filhos. E as mulheres não recebiam nada, a não ser aqueles dotes que elas recebiam, aqueles presentes que elas recebiam. Mas o que aconteceu com Zelofeade? Zelofeade foi um homem íntegro, um homem reto, que teve também suas fraquezas, seus pecados, como todo o povo ali, a maioria dos filhos de Israel pecaram também contra o Senhor. Mas o seu pecado não era um pecado como um pecado de blasfêmia contra o Senhor,
como os filhos de Corá, não foram como pecado daquele jeito, mas foi um pecado de incredulidade, um pecado que aqueles envolvido com aqueles 10 homens, 10 espias que não acreditaram de entrar na terra de Canaã, como todos aqueles morreram, só quem entrou foi Josué e Caleb. Então, aqueles homens também cometeram pecados. Ok? E o fardo pesado, que é o tópico de número 2.2. O fardo. Então, aqui sabemos que o direito à herança dos homens e o direito à herança como era das mulheres, que era o dote. Certo? E este fardo pesado, o que aconteceu? É que as 5 filhas de Zelofeade não eram casadas. Se elas não eram casadas, elas eram solteiras. E já que elas eram solteiras, como naquele período, naquele tempo, as mulheres casavam novas, então ali ela tinha aproximadamente, quando estava na adolescência ainda. Ela ainda na adolescência, ali, juventude, adolescência ali, juventude, o pai então morre. Como o pai morre, elas ficam desamparadas, que não tinha ali uma herança para elas. Não tinha mais ninguém da família dela. E agora? Então, tudo nos leva a entender que aquelas 5 adolescentes ficaram órfãs, solteiras e desamparadas. E nessa situação, o que iria acontecer com aquelas jovens, aquelas adolescentes, aquelas meninas? Iam ficar sem a herança? De fato, segundo a lei, sim. Mas algo inesperado acontece. É o que nós vamos ver agora no capítulo tópico de número 3. Algo inesperado acontece. O que foi que aconteceu nesse algo inesperado? Vamos lá. Aconteceu um clamor por justiça. Isso aqui é interessante porque um clamor por justiça, porque não havia precedentes. Porque quando se julga algo, um juiz ele vai julgar algo, se já houve um precedente antes, fica mais fácil a causa ser ganha. Já que alguém lutou por um boi que estava no pasto, ganhou a causa. O outro vai também, eu também quero lutar por um boi que estava no pasto. Já que aquele ganhou, eu também tenho um precedente para ganhar. Certo? E o outro também continua, já que teve um precedente lá, que aquele ganhou o boi no pasto, eu também quero, então já teve precedentes. Mas ali nunca teve precedentes. O que foi que nunca teve precedentes? Nunca teve precedentes de mulheres herdeiras ganharem direito à herança, já que na lei dizia que a herança era para os filhos, não as filhas. Mas o que aconteceu ali? Aquele cenário era praticamente, olha a situação, sem precedentes, e era um cenário desfavorável. Era um cenário desfavorável. Elas olhavam assim ao seu redor e não tinha nada que ela pudesse dizer. Não, de fato, a gente tem direito. Não tinha nada que ela pudesse dizer. Como é que nós agora vamos ficar sem a herança? Como nós vamos sobreviver, já que o nosso pai faleceu, já que o nosso pai morreu? Qual a nossa situação? Direito não tinha. Então, sem precedente. Mas o que aquelas mulheres decidiram, aquelas 5 filhas de Zelofeade, decidiram não foi apenas não apenas chorar, decidiram não apenas reclamar, mas e nem mesmo se rebelar, como muitos optam em situações difíceis. Em situações difíceis, muita gente não quer se rebelar logo. A primeira coisa que muitas vezes, quando alguém passa por um problema, vou largar logo a igreja, vou largar Jesus, vou largar tudo, por um problema. E aquelas meninas aquelas filhas estavam passando por uma situação difícil. A situação dela era desfavorável, não tinha nada a favor dela. A lei também não era a favor dela. Então, o que ela agora que ela ia fazer? Ela, de maneira tão sábia, ao contrário, com argumentos plausíveis, de maneira correta e respeitosamente, ela apresenta aquele problema diante de Moisés,
diante do sacerdote Eleazar e diante dos príncipes de toda a congregação. Ela chama eles, mostra a situação delas e faz uma reivindicação com muita coragem. E ela fala, olha, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Números 27, 4b. E ela fala assim, ó, essa ousada atitude viria a alterar o estatuto de direito permanente por ordem do próprio Senhor. Então, elas agora pedem um direito à herança. Ela pede direito à herança. Mas como que ela podia direito à herança, já que lá na lei não tinha condição, ela não tinha direito algum? Mas, mesmo assim, ela com sabedoria, ela com humildade, ela vai até Moisés e explica, se fundamenta o porquê que ela está pedindo o direito à herança dos seus pais, ou do seu pai. Aí o tópico 3.2, mais que um pedido. Elas poderiam ter falado com rebeldia, mas não. Ela poderia ter acusado Moisés de estar vivendo em circunstância desfavorável, lamentável. Ela poderia dizer, eu estou sofrendo, estou numa situação difícil. Mas ela poderia também ter apenas pedido esmolas. Não, vou começar a pedir esmolas aqui porque não tem outra solução. Já que não tinha mais forma de sustento com a morte de seu pai e sem elas serem casadas. Mais do que por bens ou sustento, aquelas jovens estavam lutando pela memória do pai. Portanto, honrando conforme o mandamento do Senhor. Ela honra o pai. Quando ela fala para ele que a preocupação e a dignidade do pai, quando ela chega diante de Moisés, ela diz que meu pai não pecou junto com a congregação de Corá. Aí ele fala, meu pai era submisso às autoridades de Moisés. E ela continua, meu pai morreu no deserto, sim, pelo seu próprio pecado, ou seja, como muitos morreram. E ainda vai, assim como Zelofeade e muitos outros pais de famílias haviam também morrido. E provavelmente muitos não tinham filhos, só tinham também filhas. E quantas órfãs tinha naquele período, naquele tempo? Mas ninguém sem tomar uma atitude, mas aquelas jovens, elas tomaram uma atitude. E não foi uma atitude egoísta, não foi pensando só nela. Que aquela causa que ela iria ganhar, que ele poderia ganhar, a gente vai ver, poderia ganhar, servia para todas também as mulheres, as filhas, que seu pai, porventura, tivesse morrido e não tivesse filhos para deixar a herança. Então, ela foca tanto em suas necessidades, como na necessidade também dos outros. Quando chega no 4, o poder do clamor. Então, a resposta agora, que o poder do clamor, resposta inesperada, no tópico 4. Moisés se viu diante de uma situação tão difícil que nunca ele tinha lidado com ela. Moisés, então, ele pede ao Senhor sabedoria. Ele, então, vai falar com o Senhor. Senhor, o que eu faço nessa situação? Moisés, então, viu diante de algo tão sério e ímpar que precisou levar aquela causa perante o Senhor. Ou seja, ele não conseguiu resolver. Ele falou, Senhor, resolve aí. Por favor, me dá orientação. O que eu faço? Então, falou o Senhor a Moisés, dize às filhas de Zelofeade, elas falam retamente, certamente lhe darás possessão da herança entre os irmãos do seu pai, e a herança do seu pai fará passar a elas. Então, a partir daquele dia, quando um patriarca ou homem morresse sem deixar filhos homens, a herança deveria ser passada às suas filhas. Isso virou lei permanente para Israel. Então, quando ela consegue essa resposta inesperada por um clamor, ela então teve direito. Ela teve direito à herança. Porque ela chegou diante de Moisés, diante de Deus, e conseguiu demonstrar a situação dela. Deus, como é que eu vou ficar nessa situação? Já que o meu pai, ele não tinha filhos, mas ele deixou aqui 5 filhas.
E como é que nós iremos sobreviver? Nós não somos casadas, nós somos solteiras. Então, eu preciso que o Senhor intervenha na minha causa. E Deus, como é santo e justo, olhou para elas e viu que de fato elas mereciam a herança do seu pai. Então Deus fala para Moisés: olha, Moisés, não, de fato, o que ela pediu, Deus fala assim, Deus olha para Moisés e fala: não, Moisés, de fato, as filhas de Zelofehad falaram retamente, elas falaram retamente, certamente ele lhe dará possessão. Então, elas estão corretas, elas estão certas. Então, ela vai ter direito também à herança do seu pai. Elas, ou quando eu falo também, quer dizer que elas, as filhas, terão também direito à herança do pai, já que os pais não tiveram filhos, mas as filhas terão direito à herança. Isso por quê? Por causa de um clamor, de uma resposta inesperada. E muitos que estavam ali ao seu redor poderiam dizer para ela: não tente que você não vai conseguir, porque ninguém nunca conseguiu, não é você que vai conseguir. Muitos poderiam estar ali: como é que pode? Nós saímos agora do deserto, Deus já mandou a lei e de fato as mulheres não tinham, as filhas não tinham direito, só que tinham os filhos. Como é que você vai querer algo agora? Vai mudar a lei, mudar o estatuto? Mas ela não ficou nessa conversa de um e nessa conversa de outro. Ela acreditou no Senhor que poderia fazer justiça e intervir na causa dela. É isso que essa lição nos ensina. Um fato inesperado, algo sem precedentes, como eu falei aqui, algo sem precedentes. A situação desfavorável. Ninguém nunca tinha ganhado aquela causa, de repente você pode estar aí, ninguém nunca ganhou uma causa dessa, mas você pode, se Deus quiser. Ninguém nunca já passou por isso, ninguém nunca recebeu uma situação dessa. Mas você pode, se Deus quiser. Ela soube chegar diante de Deus e clamar ao Pai, mostrando a situação, e ela alcançou o favor de Deus. E Deus, como é justo e misericordioso, deu a ela o que ela estava pedindo e o que o seu coração desejava. A herança. Aí o 4.2 diz assim: saiba pedir. Aí Tiago fala: muita gente simplesmente pedem. A palavra de Deus nos adverte que alguns não recebem o que querem ou precisam simplesmente porque não pedem. Muitos não recebem porque não pedem. Se aquelas mulheres ou aquelas jovens, aquelas adolescentes continuassem sem pedir, sem clamar ao Senhor, sem ir lá em Moisés, sem ir lá no sacerdote, nos principais ali das tribos, se elas não fossem lá, elas não iam receber. Se elas não tomassem uma atitude de dizer: não, eu vou tentar sim, vou mostrar a situação, vou argumentar o porquê que eu estou aqui. Então, se elas não tivessem tido aquela atitude, elas nunca iam receber. Mas como elas tiveram a atitude: não, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou mostrar a situação. E aí ela alcançou o favor do Senhor. Aí ele fala: não recebe porque muitos não pedem, ou seja, nem tentam. Mas isso eu não vou ganhar não, não, isso Deus não vai me dar não, isso eu não tenho condição de receber não, que isso para mim? Se Deus quiser, você pode receber. Se você conseguir mover o coração de Deus e retamente, como Deus falou para ela, ela pede retamente, de fato, ela vai ter direito à herança. Então, Deus vai me abençoar e também te abençoar. O segundo ponto é que Tiago fala que muitas vezes, às vezes, pede, mas pede mal para banalizar ou para as suas necessidades, visando somente os seus deleites espirituais, seus deleites pessoais. Então, muitas vezes, como Tiago diz aqui, que as pessoas pedem, nós pedimos e não recebemos, porque pedimos para os nossos próprios deleites, pedimos para a nossa própria glória, pedimos para nos engrandecer, e esses pedidos que Deus conhece o coração, Deus não concede. Mas quando nos prostramos diante do Pai e pedimos para a glória do nome dEle, como diz a palavra do Senhor, assim Deus é misericordioso e bondoso para nos abençoar. Que possamos aprender a pedir, que Deus nos dê graça e sabedoria. A palavra de Deus nos ensina que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus possa nos dar sabedoria, a fim de que venhamos pedir
ao Senhor aquilo que necessitamos para a glória do nome dele. E o outro ponto, o final, um pedido com fé. Aquela mulher foi. Muitos dos hebreus poderiam ter subjugado ela. Muitos poderiam ter zombado da atitude dela. Para outros era inútil, mas as filhas de Zelofeade não permitiram que nada nem ninguém determinasse o que elas podiam ou não crer, fazer ou conquistar. Então, as 5, Mahalá, Noa, Hogla, Milca e Tisa, nos ensina a não apenas pedir, mas pedir com sabedoria e fé, e no caráter justo, bom e fiel do nosso Deus. Então, pedir com fé, ainda que as pessoas não acreditem, não confiem, diga que nós não iremos receber, que nós não iremos ser alcançados, mas só quem sabe é Deus. Só quem dá é Deus. Ainda que não tenha precedente, ninguém nunca recebeu isso, ninguém nunca ganhou isso, mas Deus, ele pode nos dar sim. E elas conseguiram e receberam a herança que elas almejavam e necessitavam. E a partir daquele dia virou um estatuto, virou lei, que todas as filhas, agora quando seus pais morressem, elas tinham também direito à herança. Que Deus nos abençoe, que possamos ter essa sabedoria para chegar diante de Deus de maneira reta, coração quebrantado, a fim de que Deus nos ouça e, segundo a misericórdia, a bondade e fidelidade dele, ele nos conceda bênçãos sem medidas para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você continue crendo, buscando, porque Deus sim tem tudo de bom para nos dar. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha também. Comenta para a glória de Deus Pai. Amém.